Nessa terça-feira, o presidente Lula conversou com o líder russo Vladimir Putin por telefone. Em razão de um acidente doméstico, Lula não está presente na cúpula dos BRICS na Rússia. A gente chama agora a repórter Janaína Camelo, chegando com as últimas informações. Lula reafirmou uma participação por videoconferência nessa madrugada. Janaína, boa noite para você e bom trabalho. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos que nos assistem. Pois é, olha só o que aconteceu. Devido ao fuso horário em relação a Kazan, porque Kazan, onde está acontecendo a reunião do BRICS, é 6 horas mais ou menos à frente daqui de Brasília. Então, devido a isso, o presidente Lula descartou participar da primeira reunião do BRICS, primeira reunião oficial, que é aquela ampliada, porque são 2 reuniões oficiais, né? A ampliada e depois a restrita ali só entre os chefes de Estado. Então, ele descartou participar dessa reunião ampliada, que está marcada para as 10 horas da manhã, no horário lá de Kazan, que seria às 4 horas da manhã, aqui no horário de Brasília. E o presidente Lula, por conta aí dessa lesão, né, que ele tem na cabeça, então está exigindo todo um cuidado no dia a dia, horas de sono, por exemplo. Então, ele descartou essa primeira participação, mas ele confirmou participar da segunda reunião, que é a reunião restrita ali, só entre os chefes da cúpula. E aí, essa reunião vai acontecer no período da tarde, lá em Kazan, e às 7h30 da manhã, exatamente, aqui de Brasília. O presidente Lula vai participar por videoconferência aí, direto do Palácio da Alvorada, inclusive até já saiu na agenda do presidente Lula. Então, essa conversa de hoje de manhã durou mais ou menos por telefone, né, no Palácio da Alvorada, com Vladimir Putin, durou mais ou menos ali 20 minutos. Putin, segundo o Palácio do Planalto, quis saber sobre a saúde do presidente Lula, lamentou a ausência dele na reunião do BRICS. Lula também lamentou. E aí, ali nessa conversa ali por telefone, Putin chegou a dizer que tudo estava preparado caso ele decidisse participar por videoconferência. E aí, Thiago, logo depois, então, desse telefonema, o presidente Lula ele seguiu para o hospital Sírio-Libanês aqui em Brasília para fazer exames aí para avaliar como é que está essa lesão na cabeça, né, depois dessa batida, dessa queda que ele teve ali no último sábado. E a gente tem até o boletim médico que foi divulgado logo depois da saída do presidente de manhã. E aí o boletim diz assim que Lula realizou um exame de imagem que mostrou nesse exame que ele está estável em comparação ao resultado anterior e que deve realizar um novo exame de controle em 72 horas. O boletim afirma que o presidente se encontra apto a exercer sua rotina de trabalho. E aí, Thiago, voltando ali ao BRICS, quem foi recebido hoje pelo presidente Vladimir Putin foi o chanceler, né, brasileiro, Mauro Vieira. Ele foi recebido ali durante uma cerimônia de boas-vindas aos chefes de Estado pelo Vladimir Putin, que logo em seguida também ofereceu ali um jantar, que é um tradicional jantar ali também oficial da cúpula do BRICS, né? O chanceler que está representando o Brasil aí na ausência do presidente Lula. Mas está confirmada aí essa participação por videoconferência amanhã às 7h30 da manhã no horário aqui de Brasília. Thiago. Quem também esteve com Vladimir Putin foi a ex-presidente Dilma Rousseff, que comanda o Banco dos BRICS, mas que está de saída do cargo. Como é que foi esse encontro? Janaína. Pois é, olha só, porque um dos temas ali, né, do BRICS, dessa 16ª reunião dos BRICS, é a operação financeira, né, dentro do bloco, e a ex-presidente Dilma Rousseff é a presidente ali do Banco dos BRICS, né, que é o novo Banco de Desenvolvimento. Então, uma das atribuições ali na reunião desse ano é receber relatórios dos trabalhos desse banco. Então, Dilma foi recebida por Vladimir Putin dentro ali no âmbito dos BRICS. Putin voltou a defender a troca do dólar pelas moedas nacionais dos países nas transações comerciais entre os membros do bloco, segundo ele aí, para fomentar a independência desses países dos BRICS. O presidente russo também parabenizou a presidente e a ex-presidente Dilma pela gestão no Banco do BRICS, disse que o Banco do BRICS é uma instituição financeira promissora e em bom desenvolvimento. Já Dilma Rousseff destacou aí uma dificuldade que os países do Sul Global têm tido em conseguir financiamento e também aí defendeu uma expansão do bloco também com esses países do Sul Global. A gente separou um trechinho do que a presidente disse, a ex-presidente. No momento em que os países do Sul Global têm necessidades financeiras bastante elevadas e sabemos também que há dificuldades para esse financiamento.
E outra decisão também, Thiago, que aconteceu hoje dentro do BRICS foi um veto aí por parte do Brasil, da Venezuela, para integrar os países parceiros, né, do bloco, porque nessa 16ª edição, foi criada essa associação dos países, entre países associados, né? Ao todo, 12 foram convidados e o Brasil ali vetou a participação da Venezuela. Thiago. Lembrando que ela deixa o cargo no Banco dos BRICS em julho do ano que vem ainda. Janaína Camelo, bom trabalho para você. Você ainda volta aqui ao Jornal Jovem Pan, um comentário breve dos nossos comentaristas, porque na sequência nós temos um convidado. Bom, Dora Kramer, é saber a participação do Brasil nessa cúpula, o Brasil que assume o comando temporário desse grupo, mas de qualquer maneira é uma participação que é sempre importante, mas saber realmente o que o Brasil pode contribuir para esse debate internacional. Dora. Olha, eu vou te falar, eu vou deixar para o nosso especialista falar, porque eu também tenho curiosidade de saber sobre o peso do Brasil, porque a gente olhando assim, o Brasil, por enquanto, é o único país da América Latina, então fica numa posição de desvantagem. Esse veto à Venezuela, é claro que foi um gesto de quem manda na história, para não constranger o presidente Lula. Também não valia a pena fazer esse constrangimento, sabe, por Nicarágua e Venezuela. Mas eu também quero saber do nosso professor o que é, como é que fica o Brasil nessa história. Pois é, Cuba, eu quero te ouvir também sobre isso. A Dora já falou, o veto à Venezuela e também à Nicarágua. Não só o Brasil, mas também os países vetaram a presença dessas duas nações nos BRICS. Olha, Thiago, naturalmente também quero aprender com o nosso convidado, mas eu arriscaria dizer que cabe ao Brasil agora trazer um pouco mais o bloco dos BRICS para a pauta econômica, porque justamente foi essa a natureza da criação do bloco lá atrás, e deixar de lado um pouco mais os outros assuntos dos conflitos em que estão, de alguma maneira, envolvidos, direto ou indiretamente, os países que formam a cúpula dos BRICS, e justamente exercer, de alguma maneira, a relevância da liderança desse grupo, que é uma liderança protocolar, porque é uma liderança rotativa, mas que tem a sua importância porque justamente dá ao Brasil o poder da pauta. Mais do que isso, vamos aprender com o nosso convidado.